Hoje nós vamos comentar nessa aula 40 já, hein? Vamos comentar o Catecismo números 2232. Atenção, porque eu vou avançar um pouquinho a leitura prevista para amanhã, dia 4 de outubro. Nós vamos até o número 2275, eu vou explicar por quê. Bom, então nós estamos terminando o comentário sobre o quarto mandamento e vamos entrar no quinto mandamento. Então, quarto mandamento, honrar pai e mãe. A partir do número 2232, ele está falando da família, né? Como nós devemos, por que nós devemos respeitar o direito familiar, o direito do pai e da mãe, né? E aí, nesse número 2232, ele diz que os vínculos familiares são importantes, mas não são absolutos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que ama a mim não é digno de mim, disse nosso Senhor. Então, nós somos convidados, a partir do batismo, a ingressar na família de Deus. Eu sempre digo aos pais, no momento do batismo de crianças, vocês estão entregando o filho de vocês para serem filhos de Deus. Eles agora vão fazer parte da família de Deus, que é a igreja. Então, quer dizer que, a partir do batismo, nós devemos obedecer mais a Deus do que aos nossos pais. Portanto, os pais não têm o direito de proibir os filhos, por exemplo, de serem sacerdotes ou de entrarem na vida religiosa. Essa obediência, os pais não podem exigir. Por exemplo, um pai que diz, eu proíbo você de entrar no seminário, eu proíbo você de entrar no convento. Essa autoridade, os filhos não têm que respeitar, não. Porque aí o pai está querendo se colocar acima de Deus. Devemos amar primeiramente a Deus. 2234 fala que esse quarto mandamento também nos obriga a obedecer àqueles que exercem autoridade na política, autoridade civil. Devemos entender a autoridade como um serviço, e toda autoridade tem um limite. Ninguém pode mandar aquilo que é contrário à lei natural ou uma lei de Deus. Então, um governo perde a legitimidade, deixa de ser um governo legítimo se ele ordena, por exemplo, o aborto. E por que eu vou avançar hoje na leitura até o número 2275? Porque são os números que falam do aborto. E nós estamos na Semana Nacional da Vida. Dia 8 de outubro é o Dia Nacional da Vida, o Dia Nacional do Nascituro. Nascituro quer dizer aquele que está para nascer. Os fetos e os embriões. Nós estamos vivendo, mais uma vez, em nosso país, o embate contra o aborto. Agora, uma ação que está correndo no Supremo Tribunal Federal. A ministra relatora, que se aposentou ontem, infelizmente saiu de cena com esse voto lamentável, defendendo o aborto até 12 semanas. E nós, católicos, somos contra, terminantemente contra. E o catecismo nos mostra isso, nós vamos chegar lá. Bom, então, se um governo manda algo que é ilegítimo, que é contra a lei de Deus, então nós devemos praticar a desobediência civil. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando havia leis de segregação racial. Você se lembra do pastor evangélico Martin Luther King, em que enfrentou essa lei, convocando um batalhão de gente, de voluntários cristãos e não cristãos, para desobediência civil, para desobedecer essa lei. Então, a lei dizia que, por exemplo, pessoas de cor preta não podiam se sentar à frente nos ônibus, tinham que se sentar no fundo. Não podiam frequentar banheiros públicos que os brancos frequentavam, tinham os banheiros deles. Então, esses cidadãos nos Estados Unidos desobedeciam essa lei, porque essa lei, embora tenha sido sancionada, chancelada pelo Estado, pelo governo, é uma lei iníqua. É uma lei contrária à lei natural, contrária às leis de Deus. Então, essa lei nós temos que desobedecer. Muito bom.
2239 fala da submissão às autoridades legítimas. De novo, autoridades legítimas, tem que ter legitimidade. Tem que ser eleito pelo voto, se for o caso de uma democracia, né? E aí nós temos número 2242, o cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos forem contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Mais uma vez, o catecismo está dizendo que é necessário que o governo tenha legitimidade, né? 2243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, a não ser em algumas condições, né? Em caso de violações indubitáveis, graves, prolongadas dos direitos fundamentais. Por exemplo, né? Santo Tomás fala do direito de assassinar a besta, né? Se um rei iníquo, se um déspota, um tirano, um ditador se levanta, por exemplo, vamos dizer como Hitler na Alemanha. Nós temos casos, por exemplo, o pastor evangélico Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado por Hitler, né? Foi assassinado pelo regime nazista. Ele esteve envolvido num plano para assassinar Hitler. Ora, porque Hitler estava matando milhões e milhões de judeus, né? Então é legítimo recorrer a armas para matar Hitler. Seria uma dessas condições, em caso de violações graves dos direitos fundamentais. Então, a palavra de Deus, a doutrina da igreja defende que o cidadão pode recorrer a armas nesses casos, né? Depois de terem esgotado todos os outros recursos, sem provocar desordens piores, que haja fundada esperança de êxito e, se for impossível, prever razoavelmente soluções melhores. Então, se essas 5 condições se observarem, é legítimo que um cidadão pegue em armas para derrubar quem está no poder, se o poder é ilegítimo, se o poder está contra os direitos fundamentais. Muito bem, 2246. É um número importante porque diz que faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política. Então veja, esse número aqui diz que não é verdade que a igreja tem que ficar apenas falando sobre anjos. A igreja tem que ficar falando apenas sobre questões espirituais. Não é verdade. A igreja tem também a missão de emitir juízo moral sobre realidades que dizem respeito à política, aos direitos fundamentais da pessoa ou à salvação das almas. Então, por isso nós temos uma doutrina social da igreja, né? Porque também faz parte da missão da igreja. Aliás, deixa eu fazer um comentário, porque nessa semana vai começar no Vaticano a primeira parte dessa Assembleia do Sínodo dos Bispos. O Papa Francisco convocou mais uma sessão do Sínodo e dessa vez o tema vai ser a própria sinodalidade da igreja, quer dizer, caminhar juntos na igreja, como o senso comum dos fiéis, nós já falamos disso aqui, né, na doutrina da igreja, como o senso comum dos fiéis tem sido considerado, tem sido ouvido no governo da igreja. Por isso, esse sínodo, já que valoriza, que trata especificamente da voz de todos os batizados na condução da doutrina e da moral da igreja, o Papa nomeou leigos para votarem também nesse sínodo. Apesar do sínodo ser dos bispos, já que o tema é esse, sinodalidade, o Papa, exercendo o seu legítimo poder, determinou que leigos vão poder participar. E veja, nós estamos vendo algo muito triste, né? Uma campanha de católicos boicotando, mais do que boicotando, acusando, caluniando, agredindo, amaldiçoando o sínodo dos bispos. Tem até um youtuber famoso aí, seguidor de um maluco, que está lá em Roma de plantão dando lives, com o Vaticano ao fundo, se achando no direito
de dizer que o Papa está errado, que os cardeais estão errados, que os bispos estão todos errados e ele está certo, porque o guru dele está certo. Ora, eu quero lembrar a todos, eu já li isso aqui no Catecismo, que isso está de braços dados com o cisma, que leva à excomunhão. Então, por favor, você que é católico, pare de divulgar vídeos desse infeliz. Pare de seguir essas doutrinas. Pare de ficar disseminando vídeos falsos. Meu Deus do céu, será possível que em pleno 2023 tem gente acreditando em videozinhos, né, de meia tigela dizendo que o Papa vai cancelar a Bíblia, que o Papa vai mudar a Bíblia, que o Papa vai não sei o que mais, que o Papa é a besta do Apocalipse. Isso aí a gente estava acostumado a ouvir por parte de protestantes malucos, de fanáticos. Agora, por parte de católicos, essas pessoas correm um sério risco de perder a comunhão com a igreja e, portanto, de perder a salvação, né? Nós não podemos entrar nessa, gente. Deletem todos os vídeos, não compartilhem vídeos que falam mal do sínodo. Estão dizendo que o sínodo vai mudar tudo, que a teologia da libertação infiltrada, que não sei o que mais. Como se o sínodo dos bispos fosse uma espécie de congresso, né? O parlamento da igreja que tem poder de mudar as leis de Deus. Isso não existe. Isso não existe. Mais respeito pelos nossos bispos. Se isso fosse verdade, se o que essas pessoas estão dizendo fosse verdade, então Jesus teria falhado naquilo que prometeu. As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por favor, mais confiança na condução do Espírito Santo, né, na igreja. Mais confiança no Santo Padre o Papa, que não é um moleque, né? É um senhor experiente, um bispo experiente, religioso, um sacerdote experiente, né? Legitimamente eleito. Então, por favor, vamos apoiar com a nossa oração esta Assembleia do Sínodo dos Bispos. Bom, terminamos aqui o 4º mandamento, agora vamos entrar no 5º mandamento. Não matarás. Jesus, comentando esse 5º mandamento, disse lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 21, 22, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva também vai responder no tribunal. Portanto, Jesus ampliou a compreensão do 5º mandamento. O não matar não quer dizer só cometer homicídio voluntário. Nós vamos ver aqui agora exatamente isso, né? Desejar o mal para alguém, desejar que alguém morra, torcer pela morte de alguém, comemorar a morte de alguém, tudo isso é pecado contra o 5º mandamento. 2258. Só Deus é o dono da vida. Só Deus é o dono da vida. Portanto, ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. É um documento importante da Congregação para a Doutrina da Fé, chamado Donum Vitae, quer dizer, o dom da vida, que vai ser muito citado aqui para frente, né? E aí, então, 2259, o Catecismo nos lembra que logo após o pecado original, Caim mata Abel, seu irmão. Consequência do pecado original é o homicídio, né? Derramamento do sangue. E aí a consequência desse episódio está lá em Gênesis 9, que está citado aqui no número 2260. Quem derramar sangue humano, por mãos humanas terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando reagiu à atitude de Pedro de cortar a orelha de Malco, né, pegar espadas para defender Jesus da prisão, Jesus disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada na bainha, né? Nós não temos o direito de derramar o sangue humano, porque só Deus é o dono da vida. Muito bem. Legítima defesa, tema polêmico, 2263. Veja, a ação de defender-se, isso é Santo Tomás de Aquino que diz, na Suma Teológica, a ação de se defender pode acarretar duas coisas. Primeiro, conservação da própria vida. O outro,
a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Então aqui está a legítima defesa. Se eu vou defender a minha vida, querendo apenas conservar a minha vida, e eu ajo para defender a minha vida, mesmo que o outro morra, mesmo que o agressor morra, eu não cometi pecado. Agora, se eu tenho a intenção de conservar a minha vida e também a intenção de matar, então eu cometi pecado. Parece uma linha muito tênue, né? Mas na verdade está muito bem claro. Não se pode cometer homicídio a não ser indiretamente, sem que seja a intenção. Não, o homicídio não pode ser nem o meio nem o fim, certo? Às vezes ele é uma consequência inevitável. Por exemplo, se eu estou numa situação em que minha casa é invadida por alguém armado que vai colocar a minha vida em risco, a vida da minha família em risco, eu devo reagir proporcionalmente. Aí diz, mesmo Santo Tomás de Aquino, no número seguinte, 2264, se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um pai de família, estou na minha casa com meus filhos. Entra alguém em casa, eu vejo pela câmera alguém armado, que veio para roubar. Se ele veio para roubar, o que eu devo fazer? Eu devo tentar desarmá-lo. Tentar dar um tiro para o alto para espantá-lo. Se eu vou diretamente com a intenção de matá-lo, veja, eu estou agindo de forma desproporcional. Se houver risco realmente de eu ser, por exemplo, se eu percebo que é um crime político, ele veio para me matar mesmo, aí não, aí eu tenho que matá-lo, não tem jeito, né? Mas se o objetivo for roubo, o problema é quando a gente não sabe, né? Em todo caso, se há dúvida, então, se ele matou não com a intenção de matar, mas com a intenção de se proteger, então não é pecado grave. Isso a consciência da pessoa sabe, né? A pessoa sabe se realmente ele queria ou não. Agora, o problema é o seguinte, se a gente é fã, se a gente é adepto daquela mentalidade assim, bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo. Se eu acho graça, se eu comemoro quando a polícia mata o bandido, e eu acho que tem que matar mais, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo assim, se eu tiver a oportunidade, eu mato mesmo. Então eu cometo pecado contra o 5º mandamento. Certo? Ficou bem claro? Legítima defesa não é sair atirando. Qualquer pessoa... Por exemplo, teve uma deputada aí pouco tempo atrás, né, que disse assim, se vierem fazer protesto na minha casa, na frente da minha casa, eu vou reagir com tiro de fuzil. Legítima defesa. Ora, nobre deputada, isso é um crime, isso é um absurdo, isso é um pecado hediondo. Alguém fazendo um protesto não está ameaçando a sua vida. Você não tem direito de reagir dando tiro de fuzil. Isso não é legítima defesa nunca. Você tem direito a se defender de um protesto inconveniente chamando a polícia, acionando a lei, e não dando tiro de fuzil. Certo? Então, muito cuidado para a gente aqui não dar espaço para ideologia no lugar do evangelho. Que é isso que está acontecendo, né? Portanto, o recurso à arma é algo absolutamente excepcional, que não pode ser defendido como um bem. Portanto, não tem pé nem cabeça, não tem menor condição da gente legitimar um tipo de campanha que a gente viu há pouco tempo nesse país, né? Pessoas usando um símbolo com a cruz com uma arma de fogo na mão, como se a arma de fogo fosse um bem. Não é um bem. Na mão do cidadão comum, não. A arma de fogo é um bem na mão das forças de segurança. Tá certo? Então a igreja não corrobora esse tipo de mentalidade. Que todo mundo tem que ter arma, e se vier bandido, e se vier qualquer pessoa que pensa diferente de mim, eu tenho que atirar. Isso é agressão ao 5º mandamento. Isso é pecado grave. O número 2265 diz claramente: os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil. Então, quem é que tem o direito de usar armas? Os legítimos detentores da autoridade. O governo é que tem o direito de usar arma, né? O cidadão
tem o direito de ter arma, mas de usar só se for o uso proporcional à agressão. Tá bem claro, né? Muito bem. Agora nós temos 2267, o número que foi modificado, foi alterado. No ano 2018, né, 2 de agosto de 2018, o Papa Francisco reescreveu, substituiu inteiramente esse número 2267. Eu tenho aqui a versão antiga do Catecismo e a versão nova, né? Então veja como dizia o número 2269. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Agora, o número reescrito que está em vigor diz: durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, após um processo regular, foi considerado uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, no entanto, está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde nem mesmo após ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão acerca do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a devida defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e se empenha com determinação em prol da sua abolição em todo o mundo. Essa é a redação nova do número 2267. Ou seja, o argumento do Papa. Aliás, vamos deixar bem claro. Não foi o Papa Francisco que levantou essa coisa contra a pena de morte. João Paulo II militou fortemente contra a pena de morte. Vamos lembrar isso, né? Então, primeiro argumento é esse. A dignidade da pessoa não se perde quando ela comete crimes gravíssimos. O catecismo, o número anterior, a escrita anterior, dizia, né, se essa for a única forma praticável para defender eficazmente a vida da comunidade. Ora, o que acontece hoje em lugares em que se permite a pena de morte não é isso. Por exemplo, nos Estados Unidos existem prisões muito eficazes. Por que alguns estados autorizam matar? Aliás, isso está diminuindo, né? Porque estão vendo que não é eficaz. É muito caro, é um sistema caro, é possível cometer injustiças. Tem pessoas que estão na fila da pena de morte e de repente descobrem que não foi culpado coisa nenhuma, né? Então, não é verdade que a pena de morte hoje em dia seja a única forma de defender a comunidade daquela pessoa. Basta trancar a pessoa para sempre, né? Basta deixar a pessoa numa prisão de segurança máxima. E aí o outro argumento que eu acho mais pertinente, né? Para não tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Veja, tem gente que é contra a pena de morte porque diz assim, não, matar é clemência. Eu quero é que ele sofra até morrer. Não é por isso que a gente é contra a pena de morte. A gente quer que ele não morra para que ele tenha chance de se arrepender. Porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz São Paulo na primeira carta a Timóteo. Então, se Deus quer que todos se salvem, se Deus diz pelo profeta Ezequiel, capítulo 33, Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Quem somos nós para querer a morte do pecador? Muito bem. 2268 fala do homicídio voluntário e ele fala que existe o homicídio involuntário, né? Então, o homicídio voluntário é quando a morte da outra pessoa está na intenção de quem fez aquilo. Agora, o involuntário não é moralmente imputável, ou seja, se a pessoa provocou um acidente sem querer, que fez alguém morrer, essa pessoa não
cometeu pecado contra o quinto mandamento, porque ela não tinha intenção de matar ninguém. Porém, olha o finalzinho do número 2269. Mas não está isento de falta grave quem, sem razões proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem intenção de causá-la. Por exemplo, alguém que dirigiu embriagado e matou alguém. Não queria matar, mas ao dirigir embriagado assumiu o risco. Todos nós, maiores de 18 anos, que temos juízo, sabemos que dirigir embriagado coloca a vida dos outros em risco. Então, se alguém dirige embriagado e mata alguém, é um pecado grave. Não pode ser dito que é o pecado contra o quinto mandamento. Não é homicídio, mas é um homicídio involuntário. Então, é um pecado grave. Aí, então, entramos, avançando um pouquinho da aula 41, né? Que vamos terminar aqui falando do número 2270 até 75, que fala do aborto. Isso porque nós estamos Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro. 8 de outubro vai ser o Dia do Nascituro. E esse ano a Pastoral Familiar adotou esse tema: adoção, amor com laços do coração. Olha que interessante. Adoção, amor com laços do coração. Para combater o aborto, a igreja propõe como um caminho a adoção. Se você engravidou, não queria engravidar, não tinha condições de engravidar, então dê o seu filho para ser adotado, mas não mate. Não mate. Nós estamos na campanha pela adoção. Adoção sim, aborto não, né? E também serve para famílias que não estão conseguindo engravidar. Mulheres não estão conseguindo engravidar. Não recorra à fertilização in vitro. Fertilização artificial acaba dando em aborto também. Por quê? Porque a mulher paga caríssimo para ter o direito de engravidar. Quando a natureza não proporciona isso, a ciência entra no lugar da natureza. Aí já começa o problema, né? A gente quer forçar a natureza a fazer algo que ela não faz. O segundo problema, o médico, o cientista vai fecundar alguns óvulos, geralmente 4, 5, 6 óvulos, em alguns casos até mais. Então pega-se os óvulos, pegam-se os espermatozoides e fecundam esses 5. Porque alguns não vão dar certo e acabam morrendo. E aí, vamos supor que ele fecundou 6 óvulos, o primeiro não deu certo, o segundo deu certo. Foi implantado no útero. E os outros 4 que ficaram lá? É um problema sério. Casais estão pagando anuidade para manter congelados em laboratórios aqueles embriões que são seres humanos. São os filhos deles. O que vão fazer? Vão mandar para incinerar? Para queimar? É aborto. É aborto, é homicídio. Então, em caso de não poder engravidar, não faça fertilização in vitro, porque isso é um pecado grave. Adote uma criança, tem tanta criança aí, né? Você pode adotar, você vai ser pai, vai ser mãe, mas em todo caso entenda que ser pai e mãe não é um direito. Ninguém tem direito a ser pai e mãe. É um dom, é uma graça, é um presente que Deus, por meio da natureza, dá. Dá a quem quer. A natureza não quer dar esse dom, paciência. Paciência. Não vamos forçar a barra, obrigar a natureza a fazer isso, né? Por meios ilícitos, que é a fertilização in vitro. Então, 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Então, quando você vir alguém dizendo assim, meu corpo, minhas regras. Eu quero ter o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. O corpo é meu, eu não autorizo que a igreja mande, que o Estado mande. É verdade. É verdade que o seu corpo manda você. Portanto, se você quiser suicidar, a igreja não vai te proibir, o Estado não vai te proibir. Você vai suicidar. Você vai se matar. O problema, querida, é que o embrião que está aí dentro não é seu corpo mais, é um outro corpo. Certo? E quem é que vai definir a partir de que semana pode matar e que semana não pode matar? Imagina se essa lei passasse, essa que a
ministra Rosa Weber aprovou, sugeriu, né? Imagina, 12 semanas. Aí, então, a menina está grávida de 11 semanas e 6 dias. Então, ela pode abortar. Depois de amanhã, ela não pode mais. Então, a partir de depois de amanhã, vai ser um ser humano. Hoje não é ser humano mais. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Desde o momento que houve a fecundação do óvulo, o espermatozoide entrou no óvulo, ali há uma vida humana. Ali há uma semente de um homem, de uma mulher. Há um ser humano em potencial e, portanto, a vida humana. Quem diz que não é vida humana, me explique então por que, desculpe a comparação chula que eu vou fazer agora, tá? Você tem um touro reprodutor caríssimo, muito forte, e eles vendem o sêmen desse touro. O sêmen dele é valiosíssimo. Ora, não é um bezerro ainda, é só sêmen. Mas se esse sêmen for fecundado, vai virar um touro. Então ele já tem valor. Já vale milhares de reais o sêmen de um animal reprodutor. E como é que você vai dizer que o embrião humano, não estou falando nem de sêmen humano, hein? A igreja não defende sêmen humano como sendo vida humana. Claro que não. Mas no caso do embrião humano, já não é sêmen mais, já é o sêmen que fecundou um óvulo. De fato, já é um ser humano que, se não houver nenhum empecilho, vai virar um ser humano. Né? Nós somos totalmente contra e peca gravemente contra o 5º mandamento quem defende o aborto. E aí tem várias citações bíblicas, citações do início da igreja, a Didaquê, é do século I, o primeiro catecismo da igreja. O ensinamento sobre a doutrina dos apóstolos. Já dizia, não matarás o embrião por aborto. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave, sob pena de excomunhão, inclusive, 2.272. Ou seja, quem cooperou com o aborto, o médico, o enfermeiro, o marido que apoiou, o namorado que apoiou, a mãe que incentivou, quem pagou, todo mundo que colaborou com um aborto, e se esse aborto aconteceu, todos estão excomungados da Igreja Católica. Mas o bispo não deu nenhum decreto excomungando. Não precisa. É excomunhão late sententiae. Late sententiae quer dizer, a sentença é o próprio ato. No momento em que eu colaborei com o aborto, no momento que eu fiz um Pix para pagar o médico que fez o aborto, eu dei o enter, entrou o Pix, eu já estou excomungado da igreja. Certo? No momento que o juiz assinou autorizando o aborto, no momento que, enfim, todos que colaboraram com o aborto estão excomungados. E, portanto, se arrependerem, se reconhecerem que o aborto é um crime, e se confessarem a um sacerdote, até pouco tempo atrás, só o bispo ou um sacerdote que o bispo mandava tinha o direito de dar essa absolvição em caso de aborto. Agora o Papa Francisco estendeu para todos os padres. Então, qualquer sacerdote que atenda a confissão, né, tem o direito de absolver de caso desse crime de aborto. Por que isso? Por que o homicídio comum, entre aspas, não dá excomunhão? Por exemplo, se eu matar alguém numa briga, eu não estou excomungado, mas se eu cometer aborto, eu estou excomungado. Por que isso? Porque o aborto é um crime hediondo, no sentido de que se eu matar alguém adulto, esse alguém ainda pode se defender. Esse alguém pode ter me provocado. Né? Agora, no caso do aborto, se trata de alguém absolutamente indefeso e inocente. Por isso é um crime hediondo. Né? Contra todos os ataques, né? Semana Nacional da Vida, Dia do Nascituro, divulga aí nas suas redes sociais esse cartaz. E não vamos fazer, por favor, não vamos fazer da luta contra o aborto uma questão de ideologia. Você vai estar usando a doutrina da igreja, usando o 5º mandamento para finalidades ideológicas, o que não é certo. Certo? Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a aula que vem, se Deus quiser.